'cause the love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Pessoal, vamos continuar a nossa leitura das glórias do nosso Pai espiritual. Nós paramos no Pai adotivo. O último vídeo foi o casto guarda da Virgem e na sequência, Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Seguindo a sequência da ladainha, Donald Calloway vai destrinchando, né, cada parte dela com textos muito significativos de santos, de papas, de pessoas que nos deixaram contribuições significativas para que nós aumentemos a nossa fé e nos reverenciamos a São José, a Maria e a Jesus. Venerável Joseph Mindszenty, acho que é assim que pronuncia, disse: a posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade e da paternidade. Então, para a gente dar sequência ao pai adotivo filho de Deus, a leitura que Donald Calloway nos indica é Pai Virginal de Jesus. Pai Virginal de Jesus, São Pedro Damião disse assim: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da Igreja honrar como virgem não somente a Mãe de Deus, mas também a José. Para a gente, então, seguir com essa leitura, eu te convido a rezar comigo a oração do glorioso São José, que foi escrita pelo Santo Padre Papa Pio X, né? Ele virou santo e nos deixou uma oração linda que eu ainda não consegui decorar, mas vamos ler. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Eu acho essa oração linda. E para dar sequência, te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. A mãe de Jesus é uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Quão importante? Bem, no século IV, um bispo chamado Bono de Ilíria, região que hoje corresponde aos territórios da Albânia, Montenegro e Croácia, foi censurado por irmãos bispos e destituído do episcopado por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. O Papa da época, São Cirício, escreveu uma carta para os leais bispos de Ilíria, agradecendo-lhe a correção do irmão errante.
Não se pode negar que estáveis certos ao corrigir a doutrina sobre os filhos de Maria, nem que estáis certos ao rejeitar a ideia de que outro filho qualquer pudesse ter vindo do mesmo ventre virginal de que nasceu conforme a carne o Cristo. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma da fé durante o Concílio de Latrão em 649. Com isso em mente, você sabia que há na Igreja uma tradição que atribui a virgindade perpétua também a São José? Essa tradição foi adotada e promovida por santos, místicos e papas ao longo dos séculos. Mas antes de entrar neste assunto, é preciso responder algumas objeções que muitas vezes se levantam contra a virgindade de Maria. No curso dessa abordagem, surgirá uma imagem mais clara da virgindade de São José. Em primeiro lugar, já se disse que as passagens do Novo Testamento se referem a irmãos e irmãs de Jesus, como em Marcos capítulo 3 e Mateus capítulo 13, indicam claramente que Maria não permaneceu virgem. À primeira vista, essas passagens parecem contradizer a virgindade perpétua de Maria, bem como a possibilidade de São José ter permanecido virgem. Mas o Catecismo da Igreja Católica oferece a resposta concisa para essas questões. A Igreja entendeu sempre estas passagens como designando outros filhos de Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, em Mateus 13, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, em Mateus 28. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida no Antigo Testamento. A sabedoria expressa no Catecismo é fruto dos séculos de estudo das Escrituras. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que no Novo Testamento, quando descreve os familiares de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere a seus irmãos e irmãs biológicos. Na verdade, a expressão irmãos e irmãs, tal como usada no Antigo Testamento, chegou ao Novo como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todos os estudiosos da Bíblia sabem que nas versões gregas do Antigo e do Novo Testamento, a palavra usada para irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. São Jerônimo, talvez o mais estudioso das Escrituras e a toda a história da Igreja, enfrentou esta questão no século IV. Ele nos oferece as seguintes reflexões. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram uma mulher do nome Echa. Como consta no livro que escrevemos contra Euvídio, entendemos por irmão do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleofas e tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho em outro lugar dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados irmãos. São Jerônimo toca vários pontos neste trecho. Ele observa que os irmãos e irmãs de Jesus não eram seus irmãos biológicos, mas seus primos, e também que a ideia de que São José tivesse filhos de um casamento anterior tem origem em escritos apócrifos, não canônicos e não reconhecidos. São Beda, o Venerável, um dos maiores historiadores do século VIII, ecoa o entendimento de São Jerônimo, a saber, houve, com efeito, hereges que pensaram ter José, o esposo sempre virgem de Maria, gerado em outra esposa, aqueles que a Escritura designa os irmãos do Senhor. Outros, ainda mais engenhosos, pensaram que ele, São José, com a mesma Maria, dera vida a outros filhos depois do nascimento do Senhor. Contudo, meus caros filhos, sem temor de tal questionamento, temos de saber e admitir que não somente a Santa Mãe de Deus, mas também a Santa Testemunha e Guardião de sua castidade, preservaram-se absolutamente de quaisquer atos maritais. Em linguagem bíblica, chamam-se
irmãos e irmãs do Senhor, não os filhos de Maria e José, mas seus parentes. São Jerônimo e São Beda sabem do que falam. Esses grandes santos não só defendem a verdade fundamental do cristianismo, a virgindade perpétua de Maria, como também reafirmam a tradição de que São José permaneceu por toda a sua vida virgem. Em segundo lugar, já se objetou que Maria não poderia ter permanecido virgem e, por associação tampouco São José, porque diversas passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como o primogênito de Maria, como em Lucas capítulo 2. Mais uma vez, São Jerônimo oferece uma resposta bíblica a essa questão, a saber, há quem disso conclua que Maria teve outros filhos, pois dizem que não se chama primogênito senão aquele que tem irmãos, sendo que a Escritura dá o nome de primogênito não ao mais velho entre os irmãos, mas ao primeiro filho de uma mãe. Dito de outro modo, como a Escritura se refere a Jesus como o primogênito de Maria, não quer dizer que houvesse um segundo, terceiro ou quarto filho. Esse é apenas um modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho, não significa que outros filhos se seguiram. Em terceiro lugar, alguns contestam a ideia de que Maria e José tiveram um casamento virginal, com base na passagem do Evangelho de São Mateus, que diz que José não conheceu sua esposa até o dia em que Jesus nasceu. Diz a passagem, em Mateus 1, versículo 24 e 25. E, despertando José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa, e não a conhecia até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Já sei onde isso vai parar, né? É só fazendo um adendo aqui, as interpretações, né, da leitura bíblica. À primeira vista, a passagem dá a impressão de que José teve relações carnais com a esposa depois do nascimento de Jesus, e não a conheceu até o dia em que deu à luz o seu filho primogênito. No entanto, como vários estudiosos, santos, papas e teólogos têm dito por séculos, o uso da palavra até nas Escrituras não significa necessariamente que determinada ação vá suceder no futuro. Tanto Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, lidou com essa questão específica em sua Suma Teológica. Ele escreveu: na Escritura, até ou enquanto podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas. A lei foi dada por causa da transgressão até que chegasse a descendência a qual fora feita a promessa. Mas outras vezes designa um tempo indeterminado. Por exemplo, no Salmo 122. Nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. O que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devessem se afastar do Senhor. Diversas passagens bíblicas atestam que o uso da palavra até não implica uma ação subsequente. A saber, Perdão, gente, SM, eu não sei o que é. SM. A tradução de a sigla SM na Bíblia. Sigla SM. Sigla SM. Na Bíblia.
Samuel. Perdão, gente, voltamos. A parte subsequente do uso da palavra até não implica uma ação subsequente. Em 2 Samuel, close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here. Isso mesmo, são 2 cartas de Samuel. Fiquei na dúvida, mas tá certo. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, ele diz: E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Isso quer dizer que Micol teve filhos depois de sua morte? É claro que não. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Enquanto eu não vou, aplica-te a leitura, à exortação e ao ensino. Isso quer dizer que Timóteo devia parar de pregar sobre Jesus depois da chegada de Paulo? É claro que não. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Porque é necessário que ele, Cristo, reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso quer dizer que o reinado de Cristo terá fim? É claro que não. Em Mateus, capítulo 1, versículo 25. E José não a conheceu até o dia em que deu à luz o seu filho primogênito. Isso quer dizer que São José teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus? Claro que não. O magistério e a tradição da igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Este ensinamento da igreja é fundamental da tradição. Este ensinamento da igreja é o fundamento da tradição segundo a qual São José foi sempre virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus na juventude um voto de virgindade. Ambos fizeram votos de continuar virgens por todos os dias de suas vidas e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio. Não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que os confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. Quem escreveu foi o São Francisco de Sales. São Pedro Julião Eymar disse assim: Maria pertenceu a José e José a Maria, de modo que seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas como eles puderam fazer isso? Eis o triunfo da pureza. Eles deram um ao outro a sua virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro o direito comum. Que direito? O de salvaguardar a virgindade um do outro. Maria e José protegeram a virtude um do outro em nome da missão de seu filho virginal. A ideia de que São José foi um viúvo, de que ele trouxe para o seu casamento com Maria os filhos de um primeiro casamento, nunca foi ensinamento oficial da Igreja. A Igreja nunca amparou essa ideia porque esta não está de acordo com a tradição dominante, segundo a qual São José foi sempre virgem. É muito importante ressaltar que a ideia de que São José fora casado com outra mulher e pai de outros filhos antes de esposar Maria, assim como a ideia de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas. De vez em quando, a Igreja se utilizou de fontes apócrifas para estipular festas litúrgicas. A dos pais de Maria, São Joaquim e Santana, por exemplo.
mas esses são casos raros e apenas confirmados pela Igreja quando de acordo com a tradição. Não se pode negar que os padres da Igreja, especialmente no Oriente, escrevam em favor de São José ter sido homem casado e pai de outros filhos antes de se unir a Maria. No entanto, isso não significa de maneira alguma que a Igreja tenha abraçado essas ideias ou as promovido à doutrina oficial. Pelo contrário, a tradição dominante nessa matéria é de que São José não foi viúvo, mas virgem. Servo de Deus John Hardon escreve assim: a tradição da Igreja diz que São José viveu uma vida de castidade consagrada. Alguns dos evangelhos apócrifos o retratam como um idoso, até como um viúvo. Esse não é um ensinamento da Igreja. Nós acreditamos, todavia, que ele foi virgem, um virgem que se uniu em casamento virginal com Maria. A tradição segundo a qual São José foi um virgem perpétuo nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José. Além de nos dar uma ideia sobre qual provavelmente era a sua idade quando se casou com Nossa Senhora, apresentar São José como um virgem pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria, jovem o bastante para sacrificar suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovial que teve de provar virtudes heróicas sobrenaturais para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu. Que um senhor de idade espose uma jovem virgem não implica sacrifício, pois a virilidade e paixão deste homem já estão decaindo. Mas um homem forte, apaixonado, jovial, virginal, teria de fazer um tremendo sacrifício em sua mente, corpo, sentidos e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Santos, místicos, estudiosos da Escritura, teólogos, não são únicos a afirmar a paternidade virginal de São José. Vários papas do século XX também fizeram. A 26 de novembro de 1906, o Papa São Pio X aprovou uma oração dedicada a São José, Pai Virgem de Jesus. Ele reservou inclusive uma indulgência a todos que a recitarem. Ó José, Pai Virginal de Jesus, Esposo puríssimo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente a este mesmo Jesus, o Filho de Deus, a fim de que, providos com os recursos de sua graça, combatamos como devemos durante esta vida e sejamos coroados por ele no momento de nossa morte. Amém. A 4 de maio, em 1970, quando falava um grupo na França, São Paulo VI afirmou que Maria e José viveram um casamento virginal. Ele chegou a apresentar uma imagem de São José e Maria como os novos pais da humanidade, um tipo de novo Adão e nova Eva. Ao passo que aquele casal, formado por Adão e Eva, foi a fonte do mal que se espalhou sobre o mundo, o de José e Maria é a plenitude de onde a santidade se expande sobre toda a terra. O Salvador começou a sua obra salvífica com esta união virginal e santa. Pense um pouco. Se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de um esposo virginal, Adão, por que seria diferente com Maria e José? Maria e José são muito maiores que Adão e Eva. Diferentemente da união dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a união virginal dos nossos novos pais, Maria e José, não resultou na queda da raça humana, mas na elevação da humanidade. A união virginal e amorosa de São José e Maria leva à nossa redenção. Sua união virginal produziu um filho virginal, Jesus Cristo, Salvador do mundo. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tamanho que ela consagrou seu corpo a Deus quando ainda era muito nova, com um voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa e confiou absolutamente no plano que ele tinha para a sua vida.
ela não queria senão a vontade de Deus. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que amasse verdadeiramente tanto a Deus como a ela mesma e que, portanto, respeitaria o seu voto, um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse a sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. Santo Stanislau Papczynski, acho que é assim que fala, escreveu assim: a Virgem se uniu ao noivo virginal. Ela, que se casou com José por obediência aos mais velhos, todavia não temeu sua virgindade sob a guarda de José. Depositada a sua confiança em Deus, ela delegou a um homem a tarefa de proteger o mais precioso dos tesouros. Ela, que em cerimônia solene dedicara a Deus a flor da virgindade, não teve dúvidas de que teria um esposo virginal. Em São José, Deus preparou um esposo, um guarda, um cavaleiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a este mundo de outra forma que não a união de um homem e de uma mulher, um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho do amor que Deus tinha por ela. Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser seu amoroso e amado esposo. Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu o seu coração. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha a liberdade de dar seu coração a São José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Na masculinidade virtuosa de São José, Maria experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é espelho de pureza de Deus Pai, assim como o Pai gera eternamente um filho sem se unir fisicamente a outra pessoa. São José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. O casamento virginal de São José e Maria leva à maternidade espiritual, à paternidade espiritual e à fecundidade virginal. As maiores mentes teológicas de todo o cristianismo exaltam a paternidade virginal de São José. Santo Agostinho nos escreve: assim como ela foi a mãe sem concupiscência carnal, também ele foi pai sem união carnal. Portanto, as gerações descendem e as descendem por meio dele. Não o ponhamos de parte, porque ele careceu de concupiscência carnal. Que sua maior pureza reafirme a sua paternidade e que Maria não nos repreenda. Ela não quis antepor o seu nome ao do seu esposo, mas disse: teu pai e eu te procurávamos angustiados. Não façam, pois, os murmuradores perversos que a casta esposa não faz. Contemos as gerações pela linha de José, porque ele, como esposo casto, é igualmente pai casto. Mas anteponhamos o varão à mulher, mas anteponhamos o varão à mulher segundo a ordem da natureza, da lei de Deus, pois se o pusermos de parte e Maria em seu lugar, dará com razão. Porque me separastes? Porque não ascenderam ou descenderam de mim as gerações? Acaso lhe será dito: por que não o geraste, a Cristo, com tua própria carne? Mas ele responderá: acaso ela deu-lhe a luz por obra sua? O que operou o Espírito Santo, operou para os dois. Está dito: sendo justo, justo o varão, justa a mulher. São Jerônimo também deixou: José também foi casto para que de um casamento casto nascesse um filho casto. São Bernardo de Sena: creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade, a mais profunda humildade, o mais ardente amor e caridade perante Deus.
São Francisco de Sales. Para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. São John Henry Newman escreve: ele, São José, foi virgem e sua virgindade foi o espelho fiel da virgindade de Maria. Santo Tomás de Aquino também acreditava que São José foi um virgem. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado a sua mãe imaculada um esposo virgem, dado que a mãe imaculada foi mais tarde confiada a apóstolo virgem. Há um apóstolo virgem, São João, aos pés da cruz, diz Santo Tomás. Cremos que, assim como foi virgem a mãe de Jesus, também foi José, porque ele, Deus, pôs a virgem sobre os cuidados de um virgem, São João. E assim, como o fez no final, aos pés da cruz, fê-lo também no início, nas bodas de Maria e José. O raciocínio de Santo Tomás de Aquino faz sentido. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a um virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto? Reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. Santo Alberto Magno também pensou assim e disse: como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. No século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra devocional que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e José. Em uma dessas conversas, São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava em sua virgindade e lhe revelava que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. E disse assim: Minha Senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetrastes e desfraldaste meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois ele não muito cedo me chamou com sua luz verdadeira a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que aos 12 anos também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto para não impedir o teu. E na presença de Sua Majestade prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda a pureza segundo o seu desejo. Serei, com a graça divina, teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor, fora do que deves a Deus e depois a mim. São José é o esposo virginal de Maria e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é o seu pai virginal. E aqui a gente termina a leitura de São José, pai virginal. Casto guarda da Virgem. Muito lindo, né, gente? Pai adotivo do Filho de Deus. Nós finalizamos este vídeo. Se de alguma forma este vídeo contribuiu para que você aumentasse a sua fé a São José e por consequência também a Maria e Nosso Senhor, compartilhe este vídeo. Às vezes tem alguém que precisa escutar, ver, enfim. Façamos a nossa parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.